Vou convidar já de seguida a Isabel Moço ao palco. Muito obrigado, Isabel. Muito bom dia. Vou dar espaço aqui à Isabel. Muito obrigado. A Isabel diz ter como missão profissional desenvolver pessoas e negócios, doutorada em Ciências Sociais, Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, e é neste momento o Nuno ia se esquecendo do telemóvel, mas não foi por notificação. Não foi por notificação, foi mesmo por lembrar. Pronto, é um bom sinal. E a Isabel é então doutorada em Ciências Sociais, Recursos Humanos e Comportamento Organizacional e coordenadora na Universidade Europeia. Também vice-presidente da Associação Pessoas 2020 e embaixadora da Aliança de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que certamente é um tema que a Isabel também abordará aqui. Sem mais demoras, muito obrigado e até já, Isabel. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada ao Workwell pela organização deste evento e pelo convite. É um prazer, sobretudo porque me fez pensar em assuntos que geralmente não fazem parte da minha agenda. E foi justamente por isso que eu preparei esta apresentação, porque nestes fóruns temos sempre aqueles que estão interessados nas temáticas, mas também muito o exemplo das boas práticas. Tem sempre ali um lado aspiracional, mas também deve ter aqui por base uma reflexão sobre o que é legítimo e o que é adequado às nossas pessoas, à nossa cultura, à nossa organização e, por outro lado, também às nossas pessoas, que é o meu foco. Bem, quando me foi lançado este desafio, eu pensei, bem, é que os destinatários são pessoas que estão muito mais por dentro desta temática, que eu já estudei várias vezes, já fiz investigação também sobre estas questões, mas que não é o core das minhas preocupações, confesso-vos. Na realidade, pensei, será importante fazer aqui um conjunto de apontamentos sobre linhas de reflexão que, de algum modo, enquadrem esta triangulação que é sempre a minha maior preocupação, que é as pessoas, o trabalho e a organização. E, portanto, trago-vos aqui um conjunto de pistas, muitas resultantes de investigação que tem sido feita, sobretudo nos últimos anos, nestas matérias, para que cada um de nós consiga fazer essa reflexão da importância destas abordagens para si enquanto pessoa, para si enquanto trabalhador, mas também que consiga levá-las para a sua organização e faça esta reflexão sobre que práticas, que orientações, que estratégia. Bem, não há muito a dizer sobre isto, todos vós sabem isto perfeitamente, mas eu passava já àquilo que são as variáveis de contexto. E as variáveis de contexto, nestas questões da saúde e do bem-estar, que têm sempre aquela dimensão mais objetiva relacionada com os padrões e com os níveis de vida, mas também tem uma dimensão subjetiva que tem a ver com as nossas percepções, é profundamente marcado por aquilo que hoje se chama uma quarta revolução industrial, em que temos aqui a particularidade de tudo ser muito acelerado, tudo ser muito rápido e não nos esqueçamos que nem todos, como já foi dito há pouco pelo painel, nem todos têm esta agilidade do ponto de vista de adaptação para acompanhar todas estas transformações que estão a acontecer, nomeadamente no mundo do trabalho. Outra questão que nos parece interessante, e sobretudo aqui também em termos de macro-cenário, tem a ver com esta dimensão, também já foi abordada, da informação, dos dados e da pressão também que existe ao nível das organizações por cumprir estas orientações de tudo medir, tudo quantificar, tudo analisar e tudo nos permitir fazer cenários e extrapolar aquilo que são as orientações. Bem, na realidade, vivemos esta época de desmaterialização, de alguma forma, das ferramentas de trabalho, uma coisa que um sociólogo como eu tem sempre presente, que é quem é que tem a posse
das ferramentas de trabalho, e hoje o nosso maior ativo no trabalho é de facto a informação, o conhecimento, e isto não está já só necessariamente num dos lados, no empregador e no trabalhador. Está por aí. Não sabemos muito bem onde, mas esta questão parece-me bastante importante, até porque talvez já alguns de vós, quer os presentes aqui, quer aqueles que nos acompanham remotamente, talvez já tenham tido a experiência de perder dados. Eu já tive. Eu perdi um disco externo e, na altura, aquilo causou tanto impacto que eu fui perceber qual era o impacto que provocava a nível de stress e de ansiedade a perda de dados. E é tremenda. Talvez já alguns tenham experimentado. As organizações também vivem dramas com estas questões e, portanto, acho que é também aqui uma variável de contexto que parece que devemos ter atenção e cuidado. Não estou só a falar das questões de compliance, não estou só a falar da segurança, mas estou também a falar do próprio acesso aos dados. O International Labour Office dá-nos aqui um outro cenário dos contextos de trabalho e daquilo que está a mudar e daquilo que são as tendências no futuro do trabalho. Não será novidade para ninguém, mas estas tendências implicam novas relações de trabalho, implicam novos contextos, implicam novos formatos da própria prestação de trabalho. Recordo-vos, por exemplo, que o Institute for the Future estima que em 2050, nos Estados Unidos, 50% da força de trabalho sejam freelancers e, portanto, estas alterações no formato de ligação da pessoa ao empregador ou à empresa e também ao seu trabalho têm implicações, mas também novas dinâmicas sociais. E aqui não resisto a chamar a atenção para o conjunto das novas profissões que começam a aparecer e a destacar-se, quer em termos de empregabilidade e algumas com muita procura, quer em termos de esforço de desenvolvimento, de upskilling e de reskilling das pessoas, e isso parece-me bastante importante, mas também a importância que têm as profissões atualmente, e eu estou numa universidade e nessa universidade já descontinuámos cursos que não tinham procura por parte dos candidatos ao ensino superior, mas têm muita procura por parte dos empregadores. E, portanto, e também assistimos ao contrário. Cursos que têm muita procura por estudantes e não têm saídas profissionais diretas tão interessantes quanto outros. Bem, para complicar tudo isto, caiu-nos um vírus em cima, como todos sabemos, que acabou por marcar profundamente todas estas circunstâncias e todo este cenário em que nos organizamos. Não resisto aqui a dizer que estamos aqui num fórum a pensar e a discutir temas de saúde e bem-estar nas organizações, mas isto também é um bocadinho trendy, isto também é um bocadinho moda, é verdade, não podemos, e há organizações, todos sabemos que assim acontece, há organizações que até se preocupam com o tema quando ele começa a aparecer nestes fóruns, começa a ser discutido e começa a ser dada importância. Nunca ouvimos falar tanto em saúde mental, nunca ouvimos falar tanto em burnout, nunca ouvimos falar tanto em situações associadas a estes temas, e isso é um dos efeitos positivos, na minha perspectiva, da própria pandemia sobre estes contextos. Não poderia deixar de vos trazer aqui a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, e dizer-vos, sobretudo nestes 2 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que portanto, é uma iniciativa das Nações Unidas e que já temos bastantes organizações reconhecidas com estes ODS em Portugal. Dentro de 2, 3 semanas saberemos mais algumas que já vão receber também este reconhecimento,
e são, de facto, inspiradoras aquelas orientações que trazem, não podendo deixar de vos dizer que estas organizações só conhecem estes reconhecimentos porque está no seu ADN trabalhar estas matérias. Não é porque é moda, não é porque, de alguma forma, estes objetivos, nomeadamente o 3 e o 8, o 8 é-me particularmente querido, mas não é por acaso que estas organizações têm estes reconhecimentos, e convidava-vos na página da Global Compact Network Portugal a ver as organizações que já estão reconhecidas em Portugal e a perceber porque é que elas têm estes reconhecimentos, porque é que têm estes ODS. É porque está no seu ADN que se reflete nas suas práticas. O que eu quero dizer com isto é que há muitas organizações que adotam as práticas sem lhe dar ali um suporte mais estruturante que tem a ver com a sua estratégia e com a sua visão, a sua missão, etc. A pandemia acelerou também aquilo que foi a adoção de novos formatos de trabalho. E na realidade nós hoje, quando pensamos well-being e quando pensamos saúde nas organizações, temos de pensar que há formatos distintos de prestação do trabalho. O que é que estou a falar? Basicamente dos 3 mais comuns, do trabalho presencial, do trabalho remoto ou do híbrido. Assistimos, parece-me a mim, aqui a um esforço muito grande, nem sempre desinteressado, permitam-me que faça esta nota, das organizações a mudar para o híbrido ou para o full remote. E a minha questão, e até porque a Universidade Europeia fez o primeiro estudo sobre estas questões relacionadas com a migração para o remoto logo em abril de 2020, e a questão que eu coloquei desde sempre e continuo a colocar é: quando é que os empregadores perguntaram aos seus trabalhadores se preferem estar em presencial, em remoto ou em híbrido? Muitos tomam estas decisões e aquilo que nunca perguntam às pessoas é: olha, e tu? O que é que preferes? O que é melhor para ti? Porque há pessoas que não têm condições, como já foi várias vezes referido também, que não têm perfil e que não querem, que é o mais importante. Não querem ou voltar à empresa ou não querem estar full remote. E também o híbrido também não já foi dito aqui há pouco, one size doesn't fit all, não é? Também o híbrido, com 2 dias presencial, também pode não servir a todos, porque pode causar ali algumas disrupções na organização da vida diária. E, portanto, uma nota, independentemente dos formatos que sejam mais convenientes à organização, quando pensarem a organização do trabalho, pensem sempre e quem é que tem condições para. Naturalmente, não esqueçamos as profissões que não são teletrabalháveis e também a criação aqui de um sentido de equidade e de justiça na distribuição de oportunidades, quanto mais não seja de trabalhar remotamente. E, portanto, esta é também aqui uma variável de contexto que me parece importante, sobretudo porque quando pensamos em questões relacionadas com a saúde e o bem-estar, naturalmente sabemos quais são as respostas, as consequências que daí advêm de não ser percepcionado este estado de tranquilidade, de bem-estar. E porquê eu dou muita importância às percepções das pessoas? Porque mais esforço que se faça para ter uma orientação clara dentro da organização, há sempre o entendimento próprio de cada pessoa, de grupos profissionais, muito relacionados também com a experiência de cada um, e eu considero que isso deve ser sempre colocado em reflexão,
porque as respostas que cada um de nós dá às suas circunstâncias e às circunstâncias da própria organização não são iguais. Pois eu sei que tenho ferramentas, como foi dito aqui no painel anterior, e tenho possibilidades de ajustar aos meus ritmos, sim, mas eu também tenho uma coisa que de vez em quando faz brrr, não é? Faz sem barulho, porque o barulho às vezes faz-me falta, mas incomoda os outros, mas a verdade é que eu posso não estar a ver as minhas notificações, mas eu sei que elas estão lá. Eu sei que elas estão lá. E, portanto, a minha pergunta, já um bocadinho em jeito de provocação, é, muitas vezes o comportamento das pessoas não é totalmente moldável pela própria pessoa. E por isso temos regras, por isso temos normas e temos leis, não é? Por isso, às vezes, é necessário que seja a própria organização a também estabelecer as regras. Mais uma vez, repito, na minha perspectiva, com base naquilo que é a auscultação das próprias pessoas. O International Labour Office, perante todo este cenário, propõe aqui algumas ações, algumas linhas de ação, e porque me é particularmente querida este tema, chamava-vos a atenção ali para o ponto 3, registando que há uma diretiva europeia, que é 1937, de 2019, sobre whistleblowing, que diz que as organizações têm que ser transpostas para os respectivos Estados, para a legislação dos Estados, até ao final deste ano, mas diz que todas as empresas com mais de 250 trabalhadores devem criar linhas próprias, privadas, confidenciais, em que as pessoas possam dar conta, sem qualquer exposição, devem dar conta de questões de, por exemplo, assédio moral, assédio de outras naturezas, mas também de questões ligadas com a corrupção. E esta é uma diretiva que me parece a mim que em Portugal ainda ninguém deu muita atenção. Lembro-me que há poucos anos atrás a questão da proteção de dados, não é? Depois de repente andava tudo aflito, como é que fazemos? E foi uma confusão bestial, porque ninguém sabia exatamente o que é que havia de fazer. Estamos aqui a chegar ao deadline. Não creio, ainda por cima com o que aconteceu ontem, não creio que tenhamos legislação transposta para esta matéria e, portanto, mais uma vez estamos aqui a protelar. Mas há aqui uma série de indicações que me parecem relevantes e que creio eu que pensar bem-estar e saúde dentro da organização haveria de merecer, por parte das organizações, uma reflexão sobre estas linhas, porque elas são já resultantes de muito estudo. Deixava-vos então agora as tais pistas de reflexão, sobretudo com esta ideia de que importamos, quando eu digo nós, eu digo quem gera pessoas, não é necessariamente só gestão de recursos humanos, mas quem gera pessoas, sabe que importamos do marketing muitos conceitos que hoje são muito queridos, o employer branding, o employer value proposition, o employee life experience. Portanto, adotámos aqui vários conceitos e um que me parece que devemos pôr no nosso mindset definitivamente é a personalização, que já vos referi, e portanto atender ao conjunto e criar aqui alguma harmonia, sim, mas olhando sempre para as particularidades de cada trabalhador. E essas recomendações que eu, porque sei que isto está baseado em pesquisa, está baseado em estudos, não só em Portugal, mas em vários países, como já vão ver, diria que a primeira recomendação é a auscultação direta, não só sobre o bem-estar, mas sobre as condições gerais do nosso contexto que provocam bem-estar
ou menos bem-estar, para já não falar das questões da saúde. E, portanto, é medir. Muitas organizações medem e depois não sabem o que hão de fazer aos dados. E eles não servem para nada. Isso não serve para nada. Eu sei que nestes fóruns geralmente partilhamos boas práticas, mas eu tenho sempre muita tendência para falar daqueles a quem eu atribuiria o prémio limão, não é? Que são aqueles que não têm as boas práticas. E não se esqueçam que o nosso tecido empresarial, e estamos até aqui num espaço em que isso é muitíssimo bem representado, é constituído sobretudo por pequenas e médias empresas, muitas ainda com gestão tradicional, e que, na realidade, estão longe destas orientações e longe destas práticas. E, portanto, eu sei que muitas fazem os tais surveys, muitas fazem as tais auscultações, mas depois não usam aquilo para suportar a decisão, pelo menos que fosse isso, e muito menos para transpor em orientações, em políticas, em procedimentos que sejam, de facto, coadjuvantes deste objetivo da promoção de um bom ambiente de trabalho. Outra questão, e passa também por uma recomendação, creio que é aquilo que eu gosto de chamar um patchwork geracional, que hoje temos nas organizações, porque nós hoje temos nas organizações pessoas que bem se lhes pode dar uma app. Por exemplo, eu trabalhei numa casa que tinha uma aplicação própria para monitorizar determinados fatores, mas isto nós conseguimos ver na nossa própria casa. Portanto, temos, se calhar, a criança ali dentro da infância que pega numa qualquer coisa e faz assim, não é? Como podemos ter a pessoa de 70 e 80 anos que pega no comando da televisão e, se souber trabalhar com ele, e faz assim, não faz assim. Esta é uma mudança física muito significativa que consegue ver-se de uma forma muito objetiva, que é como é que eu pego uma coisa qualquer, um comando, um telemóvel, por exemplo, como é que eu pego, não é? E faço a utilização. Faço assim ou faço assim. Eu acho que é interessante e se calhar conseguimos ver isso na nossa própria casa, como estava a dizer. Mas também conseguimos ver nas organizações, porque muitas organizações hoje, e que riqueza que é isso, e que bom que é isso, temos 4, e algumas, conforme as indústrias, até 5 gerações. E a compatibilização disto em termos de expectativas, de necessidades, eu elenquei aqui uma série de variáveis que estão estudadas, que devem ser atendidas pelas organizações, como, por exemplo, a questão dos próprios consumos. Eu sou do tempo em que tinha uma direção de recursos humanos em que pagava ginásio a todos e cheguei à triste conclusão que 3% das pessoas a quem eu pagava ginásio, pagava muito, iam ao ginásio. Não é? Nós hoje sabemos que isto não se faz assim. A época que eu me estou a reportar fazíamos assim, está bem? Era democracia plena dentro da organização, todos têm acesso à mesma coisa. Mas depois, na realidade, isso não servia para nada. Felizmente evoluímos e hoje a flexibilidade reflete-se também nestes benefícios e nestas formas de não só promover aquilo que é a relação da pessoa com a empresa, mas de lhe promover também situações de conforto e de realização, porque algumas destas variáveis estaremos a falar disso. E, portanto, este não é um cenário fácil. Eu recordo-me também numa empresa em que trabalhei que participávamos, é uma empresa global, presente em praticamente 200 países e que fazia uma competição interna em que eram contados os passos e as pessoas voluntariavam, só que ninguém se voluntariava. E então eram voluntários um bocadinho escolhidos.
E então tínhamos a preocupação de montar equipas para competir com os outros países, não é? Porque os países depois recebiam os reconhecimentos, etc. Montávamos equipas onde tínhamos a preocupação de pôr aquele que vai todos os dias ao ginásio, o outro que acha a iniciativa interessante e depois os outros para encher as equipas. E na realidade tentávamos também fazer este mix geracional, porque em alguns aspectos é muito interessante e é muito rico, digo eu. E conheço muitas experiências organizacionais em que isso acontece. Mas quando pensamos bem-estar, não nos esqueçamos desta variável, porque o bem-estar, se calhar, para a pessoa na casa dos 50, será ter o conforto, bem, seja o que for, não interessa, não vou aqui tipificar, mas se calhar o bem-estar para o jovem recém-licenciado que acabou de entrar realiza-se e materializa-se de formas completamente diferentes. E, portanto, esta não pode, na minha perspectiva, ser uma variável esquecida. Outra tem a ver com aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso trabalho. E o trabalho tem mudado significativamente, mudado pela necessidade de ajustamento àquilo que são as respostas que as organizações têm que dar, mas também por força da evolução das próprias competências que são requeridas pelo mercado empregador, mas que também são promovidas pelas escolas, pelas universidades, por outros players que existem no mercado. E outra análise que eu acho que as organizações devem fazer nesta ótica de promoção da saúde e do bem-estar é fazer esta análise. As tarefas das pessoas são as mesmas ou são novas? E a forma de as realizar são as mesmas, é da mesma forma ou é diferente? E não é igual, porque todos nós sabemos que quando começámos a trabalhar estas coisas que nós temos aqui na ponta dos braços era uma coisa esquisita que nós não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer delas. Isso aconteceu com toda a gente, de certeza. Não há ninguém que comece a trabalhar que saiba exatamente aquilo que vai fazer. Só que as coisas têm mudado muito significativamente. Eu sou do tempo em que tinha uma secretária que eu escrevia coisas à mão, mandava por fax e ela passava para o computador. Eu não mexia no computador. E, portanto, as atividades mudam e isto é uma coisa que está no nosso dia-a-dia todos os dias, a toda a hora, mudem de sistema. Vocês sabem as coisas, mas mudem de sistema e vejam se aquela rotina, porque a rotina é conforto. Nós devemos fazer um esforço para que pessoas, procedimentos saiam deste campo, deste quadrado da rotina, porque também assim se evolui. Mas a rotina é conforto. E a prova é que, se calhar, se eu fizer o mesmo caminho todos os dias, eu entro no meu carro, eu desligo, se calhar faço 32 telefonemas enquanto vou no caminho. E se me perguntarem, viste aquele carro vermelho, o disparate que fez? Se calhar não vi. Mas porquê? Porque estou nessa rotina e se calhar não consigo captar a informação da mesma forma. Mas esta adaptação é uma adaptação que as empresas, sempre que mudem um sistema, sempre que mudem um processo, sempre que mudem uma pessoa, deverão refletir sobre o impacto que isto tem no conforto e no bem-estar, porque provoca a ansiedade. Outro tema que me parece muito interessante, e isto muito a propósito do trabalho remoto, tem a ver com o que este autor nos diz, que me parece interessante e que eu acho que devemos fazer registro porque tem implicações, que é, bem, está em trabalho remoto, mas vista-se como se fosse para a empresa. Está em trabalho remoto, mas faça saídas do seu espaço para
bem, há uma série de indicações para contactar com outras pessoas, para ter um ambiente diferente. E eu parece-me que estas recomendações vão muito além das aplicações que nos lembram tens que beber água, a minha está sempre a dizer bebe água, tens que dar não sei quantos passos, ou isto ou aquilo. Vão muito para além disto e vão muito também de acordo com aquilo que é a própria recomendação do empregador ao trabalhador. Parece-me interessante. Outra questão tem a ver com a delimitação dos tempos, o tempo e os tempos. O nosso estudo, que repetimos este ano também, sobre as implicações que têm estes formatos de trabalho, dizem claramente que as pessoas em remoto trabalham mais, mas trabalham também mais fora dos típicos horários de trabalho. Isto tem coisas boas e tem coisas más, porque se calhar recebemos o tal e-mail às 2 da manhã, mas é porque dentro daquilo que é o espectro de flexibilidade, que deve ser muito bem esclarecido pelas organizações, o que é flexibilidade temporal e como é que as pessoas se devem organizar, porque se eu trabalho com várias time zones, eu não posso estar a marcar de acordo só com o meu dia aqui, por exemplo, em Portugal, quando trabalho com outras geografias. E esta questão dos tempos também me ocorre referir que cada um de nós tem os seus melhores tempos. Eu já não tenho crianças para preparar de manhã, já não tenho crianças para ir buscar à escola, mas se calhar tenho outras circunstâncias próprias da minha vida que me dizem que ali aquele período me dizem a mim pessoa, entre aquele período entre as X e as X, se calhar eu posso deslocar o meu trabalho para um outro horário que me seja mais conveniente. Nem todas as atividades profissionais permitem essa flexibilidade, mas há muitas empresas que dizem que praticam flexibilidade de horário apenas com aquela questão do período de entrada ser mais dilatado e conforme esse período ser ajustado o período de saída. Não é só isso, é muito mais do que isso. Flexibilidade plena em termos de tempo eu tenho que cumprir os meus objetivos e agora deixem-me fazê-lo no meu melhor tempo. O meu melhor tempo, aquele que me proporciona melhor condição de vida. Eu refiro aqui 2 exemplos de organizações em Portugal que têm boas práticas nesta matéria. Por exemplo, um banco que às 8 da noite, portanto as pessoas têm os carros na garagem do banco e fecha a porta da garagem. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, paciência, vá de outra forma qualquer, chame um transporte, faça o que quiser, mas o carro já não sai. Isto é para disciplinar um bocadinho, porque estas coisas também têm que acontecer. Ou a questão dos e-mails, independentemente das configurações que eu ponha nos meus próprios dispositivos, há organizações, há muito boas práticas de, por exemplo, tu podes mandar o e-mail à hora que quiseres, mas entre as 8 da noite e as 7 da manhã ninguém recebe, nem nenhum é enviado. Fica lá, algures, e depois, a partir das 8 da manhã ou das 7 da manhã, começam a cair. É que não se vêem mesmo. E, portanto, isso dá espaço às pessoas de fazerem o que quiserem, não estão a implicar o tempo e a vida dos outros. E, portanto, não estão a comprometer essa gestão. São apenas dois exemplos. Também, em relação ao próprio posto de trabalho e as condições de trabalho, as organizações começam também a ter algumas preocupações com estas questões, porque todos nós sabemos que havia pessoas durante a pandemia a trabalhar remotamente na mesa da cozinha, e naturalmente isto tem implicações, ou noutras circunstâncias, e, por exemplo, o stand-up desk, que é hoje já muito difundido, acaba por ilustrar
aquilo que devem ser as preocupações não só das pessoas, porque eu vi durante a pandemia e uma pessoa que vai estar também aqui a fazer um stand-up desk com a sua cadeira em cima da secretária e o computador em cima da cadeira. Portanto, as respostas não são exclusivamente organizacionais, são também muito do meu esforço de adaptação. Naturalmente pode haver aqui algumas orientações e algumas indicações por parte das empresas. Também uma outra recomendação tem a ver com aquilo que é o sentido de urgência e aquilo que é o sentido de importância. E que eu, quando comecei a trabalhar numa organização, de onde saí pouco tempo depois, porque não me identificava minimamente, mas foi para uma organização completamente diferente, de origem alemã, que insistia muito nesta questão. Olha, tu tens alguma liberdade para definir o teu trabalho, mas uma coisa absolutamente importante é conseguires discernir muito bem o que é importante e o que é urgente. E estamos a falar da Auto Europa, há muitos anos atrás, mesmo antes de começar a produção, e aquilo marcou-me definitivamente. Porquê? Porque se nós formos analisar bem, e há estudos que o mostram, muito do nosso tempo de trabalho não tem exatamente o foco do que é mais importante. Mas muitas vezes estamos a responder apenas àquilo que é a pressão do tempo e a responder ao urgente. E reparem que cada vez mais tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo é para fazer já. Aqui eu não resisto a deixar-vos uma indicação de que, e eu creio que em termos de gestão das pessoas e gestão do trabalho e gestão das organizações é um tema recorrente, mas muito importante, que é a questão das lideranças e do problema que temos geralmente ao nível das chefias intermédias. Aí sim, eu creio que há muito, mas muito a fazer. E, portanto, vejam, isto são indicações que levarão de uma forma indireta à promoção da saúde e do bem-estar. Aqui, e porque o remoto é uma tendência, aliás, eu sou uma das defensoras do remoto quando pode ser, quando quer que se seja, por parte da organização e do trabalhador, deixar-vos apenas aqui algumas notas, porque aquele meu slide da tarte composta por várias fatias e que representava os formatos de organização do trabalho, alguns estudos que foram feitos em várias universidades e que nos alertam que há aqui algumas particularidades do remoto a que devemos dar atenção. Em primeiro lugar, a questão da dimensão social. Quando falamos em saúde e bem-estar, tem esta dimensão social também. Talvez todos tenham experimentado, eu percebi o que era isto, de todos os dias falar com os meus colegas, mas passado um ano, eu que tomava café, eu fumo, que tomava café e que fumo um cigarro com eles, naqueles primeiros dias, aquele momento era estranho, aquele momento era esquisito. Nós falávamos todos os dias. Só que o falar todos os dias, independentemente das iniciativas de vamos beber um café com cheirinho, isto é a expressão de uma organização que eu acho muita graça, que todos os dias faz um café com cheirinho virtual, em que os trabalhadores, uns com café, outros com cheirinho, outros com outra coisa qualquer, não sei, mas os trabalhadores falam do que fazem, do que gostam, e é uma tentativa de promover este relacionamento, porque de facto o relacionamento social, o relacionamento humano tem alguns impactos aqui com o remoto, nomeadamente o isolamento das pessoas. E essa não é uma condição necessariamente saudável. Outra questão que está ali no ponto 2, mas que está também no ponto 5, tem a ver com os formatos de comunicação.
as linguagens são diferentes. Estes estudos que estão aqui indicados dizem que nós temos que reaprender a comunicação, sobretudo quem se move entre tabuleiros de presencial e de remoto. Portanto, as pessoas que estão em híbrido, falar aqui com o meu amigo Pedro ou com a minha amiga Cristina, só para falar aqui duas pessoas, pronto, por telemóvel, por Teams, ou por o que seja, não é a mesma coisa que estarmos aqui olho no olho a conversar. E eu tenho que ajustar estes meus níveis e códigos de comunicação. Isto é uma coisa que não está a ser muito atendida. Porquê? Porque nós dizemos que estamos aqui numa conversa entre os três, dizemos uma laracha, e nós sabemos o que é que aquela laracha significa e aquilo tem um determinado impacto aqui. Certamente já experimentaram fazê-lo remotamente e a coisa é esquisita. A coisa é esquisita, até porque muitas vezes não ouvimos os outros a rir, não ouvimos os movimentos dos outros. Não... É diferente, não é melhor, não é pior, é diferente. Mas o que estes estudos dizem mas nós temos que ajustar estes níveis de comunicação e isto passa pelo desenvolvimento das competências das pessoas. Para além das questões físicas da comunicação, a proximidade, por exemplo, há também as questões do próprio código das linguagens, não é? Do que dizemos e como dizemos. Também os estudos dizem que o remoto traz enormes desafios ao nível do envolvimento das pessoas nas organizações, do engagement, se quiserem. E sim, eu tenho um filho que trabalhou numa organização, na área das tecnologias, trabalhou numa organização em que foi contratado, fez o seu percurso, despediu-se e nunca lá foi. E não teve contacto direto com ninguém, direto presencial. E eu perguntava-lhe, mas e gostou? Não. Telefonei e disse, olha, vou-me embora, vou para outra casa. E a relação da pessoa com a pessoa e da pessoa com a empresa e da pessoa com o trabalho é diferente. Não é melhor, não é pior, é diferente. Mas ao nível de envolvimento, de comprometimento, de participação, traz também alguns desafios. Um estudo que aqui vos refiro, que está aqui neste ponto 4 e que eu acho muito interessante, porque nós sempre tivemos os países do norte da Europa como um nice to have em termos de eficiência. E eles sempre disseram, e eu trabalhei também com uma empresa e estive algum tempo na Alemanha, e eles sempre disseram assim, nós não precisamos trabalhar tanto tempo quanto os latinos, porque nós trabalhamos melhor. E, portanto, nós trabalhamos melhor, aliás, há anúncios que mostram essa cultura, trabalhamos melhor e, portanto, não precisamos de prolongar a nossa jornada de trabalho e não precisamos de fazer tempo para além daquilo que é o que a empresa nos pede que façamos. Nos países latinos. Sim, mas há alguns estudos, como este que está aqui referenciado, que vêm dizer atenção, que estas questões do remoto hipotecou-nos aqui também esta lógica da eficiência. E porque, de facto, nem houve tempo, algumas organizações estavam preparadas, mas nem houve tempo, nem houve condições e não foi uma prioridade, por exemplo, ajustar os processos de trabalho. E nós hoje temos pessoas, uma que está a fazer a coisa X na empresa e a outra que está a fazer na empresa também, mas remotamente, e o processo é o mesmo. Ora, se o processo é o mesmo e se o contexto de prestação do trabalho muda, talvez haja necessidade aqui de fazer o ajustamento destes processos. Finalmente, dizer-vos aqui, já toquei em alguns destes pontos, que me parece fundamental que equacionar políticas e procedimentos e até práticas de bem-estar e de promoção da saúde organizacional haverá sempre, e um bocadinho em jeito de resumo, de passar pela reflexão
destas 4 grandes linhas que têm a ver, e já falei disso, não é? Com as questões da liderança e da própria cultura da organização, da estrutura e dos papéis, deixando aqui uma recomendação, sempre que os papéis, portanto, aquilo que o papel que nós temos na organização, muito ligado com aquilo que nós fazemos, deve mudar ou deve reequacionar-se a estrutura, e sempre que a estrutura mude também devem ser reequacionados os papéis, porque isto também causa alguma tensão e talvez já alguns tenham passado por situações de reestruturação ou de redefinição da organização ou um movimento qualquer de mudança ou de transformação, e essas situações, só vivê-las, provocam níveis de ansiedade grandes nas pessoas, sobretudo quando a informação, e volto ao mesmo tema, quando a informação não circula, quando a informação não é clara, não é objetiva e não é de acordo com aquilo que são as necessidades da própria informação das pessoas. Vamos mudar de instalações. Então, mas e para que instalações é que vamos? Então, e quantas pessoas cabem nas instalações? As pessoas fazem-se estas perguntas. Muitas vezes não há canais para colocar estas questões direta e objetivamente, mas nos corredores elas andam a passear. E, portanto, talvez possamos por aqui também minimizar um bocadinho estes impactos. As formas de prestação de trabalho, deixando aqui uma recomendação, que é: nem todas as pessoas se ajustam a todos os formatos de prestação de trabalho. No estudo que fizemos na Universidade Europeia, damos indicações e orientações para a prática num relatório profissional e dizemos justamente isso. Afira com as suas pessoas antes de as colocar em remoto, antes de ser uma decisão da empresa, veja se esta pessoa tem condições, não só as condições para prestar o trabalho, mas as suas próprias condições pessoais para o realizar. E parece-me que é fundamental. Depois, também aqui a questão dos espaços. Há empresas, e já hoje ouvi falar de algumas, há empresas que fazem isto de uma forma maravilhosa, mas eu conheço poucas que perguntem às pessoas se, olha, tu sentes-te confortável a trabalhar aqui no meio de uma floresta? Estou a brincar, mas no meio de um espaço mais agradável visualmente e mais agradável até para estar. Tu sentes-te confortável? Se calhar teriam algumas respostas do género: não, pá, eu preciso me concentrar e isto para mim é um distrator. Então, antes de pensarmos nesta configuração de espaços, de locais de trabalho, pensemos fundamentalmente. Eu sou tenho muito foco do centro nas pessoas e não creio que haja decisão acertada que não tenha este foco na matéria que aqui pensamos. E, portanto, muitas vezes a melhor solução nunca será a melhor solução para todos, sabemos isso, mas não é uma decisão simples e, portanto, deixar este alerta. Se alguém desejar ter esses estudos também uma coisa que eu não falei, e foi outra investigação que fizemos e que tem também a ver com esta questão, mas que os nossos resultados deram que as coisas estão muito bem, tem a ver com a segurança no trabalho. Segurança não do ponto de vista físico só, mas segurança no emprego também. Eu creio que em breve teremos uma alteração, porque o que o nosso estudo diz é que, apesar de todos os efeitos da pandemia, as pessoas não se sentem inseguras no trabalho, nem inseguras no regresso, nem inseguras face à pandemia, nem inseguras face ao emprego, e até porque estamos numa época em que as coisas ainda, eu vou pôr aqui um parênteses, sublinhar, e depois registrem que eu disse ainda, as coisas estão muito favoráveis em termos de emprego e, de facto, há essa guerra pelos melhores talentos, mas eu creio que em breve vamos começar a ter o dark side desta coisa e vamos ter um cenário diferente. Se alguém quiser receber estes estudos, eles são de acesso livre, basta pedi-los para a Universidade.
num e-mail que não está aqui, peço desculpa, mas esqueci-me, que é estudos@universidadeeuropeia.pt. Está bem? Muito obrigada.